Boa tarde, o programa Espaço Livre recebe novamente o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, Dr. Rodrigo Magaldi, ele que nos recebe no seu consultório aqui na Santa Casa, visto que não dá tempo de ir até a rádio. Doutor, boa tarde, tudo bem? Alexandre, boa tarde aos ouvintes. A gente vindo aqui agora fazer uma atualização do que está acontecendo no Brasil, no mundo e em Ouro Fino também, né? No sul de Minas, na região nossa de Serra Negra ali também, fazendo uma atualização sobre os números do Covid e do coronavírus em 2020. Complicado porque muitas das mídias aí têm subnotificado tanto os casos verdadeiros, os casos de morte também, e também tem subnotificado as curas. Isso é muito ruim, a gente já havia comentado semana passada sobre isso, semana retrasada, na verdade, que é importante que a população também veja as notícias boas, também veja o lado positivo, também veja as curas e enxergue isso. Muitas vezes isso não tem acontecido porque a gente está testando pouco, mas daqui a pouco tempo, 15 dias ou 21 dias, 3 semanas, a gente vai começar a testar mais. E com esses testes, imagine, se você não assiste na televisão que tem melhora, que tem cura, que tem pacientes que se recuperaram, quando você receber o seu teste porventura vier positivo, você vai entrar em desespero. Então é importante isso, que a mídia demonstre que muitos casos realmente são curados, muitos casos evoluem bem. Aliás, a gente tem batido isso nessa tecla desde o princípio, de que 85% dos casos de infecção por coronavírus, na Covid-19, 85% dos casos são casos simples, de baixa complexidade. Um quadro gripal simples, como a gente sempre fala, de febre, de secreção, de coriza, um quadro de tosse, enfim, quadros leves gripais que não vão acarretar em nenhuma insuficiência respiratória, que não vão necessitar de intubação, que não vão necessitar desses cuidados mais agressivos. Desde o cuidado médio, agressivo, porque a gente não pode falar cuidado médio se você está no hospital, já é um ambiente agressivo, um ambiente inóspito, um ambiente ruim. Então, desde os cuidados médios até os cuidados de maior complexidade, que daí demandariam sim uma UTI, uma internação com intubação, com um aparelho, com um respirador, enfim, uma internação mais agressiva. Inclusive na região nós temos um médico oftalmologista da cidade de Borda da Mata, que foi infectado, está sendo tratado. Temos outro caso de Borda que foi confirmado, mas ele já está de alta, inclusive. Ou seja, esse segundo caso da cidade de Borda da Mata, ele não demandou cuidados especiais, e a pessoa já está em casa, ele esteve internado, agora já está em casa. E isso vai acontecer com a maioria dos casos, correto? Perfeito. Esse colega oftalmo trabalhou com a gente inclusive lá em Serra Negra. A gente deseja, claro, uma melhora, um restabelecimento breve para ele, mas é exatamente o que você falou. Muitos casos vão positivar e essas pessoas vão fazer tratamento domiciliar, acompanhamento domiciliar. Apenas em torno de 10% dos casos vão haver necessidade real de que você faça uma internação hospitalar, quer seja para uma medicação, quer seja para oxigenoterapia, quer seja para cuidados gerais, quer seja até em final de isolamento. Por que a gente fala muito sobre os hospitais de campanha, sobre os grandes hospitais de campanha? Eles são excelentes, são melhores do que o hospital normal? Não. A ideia do hospital de campanha é exatamente a gente levar para lá, abrir 200, 150, 80, 100 leitos em um lugar diferente e abrir nesse local um receptáculo para que receba os pacientes que são infectados e ali mantenha os pacientes para evitar até o contágio, para evitar que esses pacientes fiquem pela rua ou em casa ou em domicílio contagiando outras pessoas. O Brasil está mais bem preparado do que a Itália e a Espanha para combater, para tratar das pessoas com coronavírus? Eu acho que o Brasil iniciou, Alexandre, de uma maneira mais precoce o isolamento. Eu volto a dizer, a gente tem que insistir nisso, porque isso não é embasado em achismo, em Twitter, em WhatsApp, em mensagem, na verdade a gente embasa em ciência. Nós como cientistas, como médicos, como agentes de saúde no geral, a gente tem que embasar em ciência. E a ciência comprova que o isolamento é o único método que a gente tem para reduzir a tal da curva, a tal da rapidez, a velocidade de contágio. O isolamento é importante isso, gente. O isolamento ele não impede o contágio, é claro. Ele impede a falência do serviço de saúde. Ele impede que o serviço de saúde não tenha como atender muitos pacientes ao mesmo tempo. Então, se a gente reduzir a velocidade, obviamente,
nossos índices de hospitalização, apesar de ficarem altos, de serem altos e vão aumentar, apesar de estarem altos, a gente no índice de hospitalização não leva ao colapso ou colabamento do sistema. Então a gente consegue tratar todo mundo da melhor maneira possível. Então essa é a ideia do isolamento. A Itália deu uma afrouxada no isolamento, e a gente já falou sobre isso outras vezes. O próprio prefeito de Milão veio à mídia para falar sobre isso, e a Espanha também de princípio deu uma afrouxada. Agora arrocharam novamente, apertaram novamente o isolamento. Hoje a Itália e a Espanha estão começando a abrir alguns comércios, porém a França, na contramão, o próprio premier veio e disse que a França vai manter o isolamento até dia 11 de maio. A Índia, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, também já está postergando o isolamento. A Alemanha, idem, a mesma coisa. E os Estados Unidos, o Trump de princípio havia feito essa praticamente menosprezado a ação do vírus, aí, como uma gripe mesmo, voltou atrás e agora começa a demonstrar que pode se abrir. A gente não pensa em fechar comércio, eu tenho certeza que nenhum gestor, ninguém quer fechar o comércio, fechar a hotelaria, muito pelo contrário. O povo tem que entender, os críticos, principalmente políticos, têm que entender, Alexandre, que o Poder Executivo, aqui mesmo, de Ouro Fino, vamos falar do nosso prefeito, ele não pode querer abrir o comércio, fechar o comércio todo, fechar os hotéis. Por quê? Porque ele precisa também do ICMS, do ISS, ele precisa de arrecadação para pagar as contas da prefeitura. Eu me encaixo nisso porque eu sou gestor lá na minha cidade, em Serra Negra. Então a gente precisa do comércio aberto. Porém, nesse momento, não é a melhor ideia. Se a gente pensar só na parte econômica, a gente vai deixar vidas para trás e nós vamos ter aí um futuro muito negro nesse sentido. Então o que a gente acredita é que Espanha e Itália falharam nesse aspecto. O Brasil está indo de maneira relativamente boa. A gente precisaria de 70% de isolamento. Em São Paulo estamos conseguindo em torno de 55%, e em Minas em torno de 48%. É pouco. A gente precisa isolar mais, precisa fechar mais e entender que a dessocialização realmente é a única vacina para o corona hoje. Eu tenho os dados aqui do dia 12 de abril. Tá? Foi uma apanhada que foi feita com conta simples e básica em cima dos dados oficiais. Já que está tendo subnotificação, a gente pode estar com algum cálculo não batendo. A Espanha, ela tem 46.750.000 habitantes, com 16.972 mortos, dá 373 mortos por milhão de habitantes. A Itália tem 60 milhões de habitantes, com 19 mil mortos, que dá 322 por milhão. Ou seja, a Espanha perdeu mais pessoas, proporcionalmente falando. A França tem 65 milhões, tem 212 pessoas mortas por milhão. A gente tem aqui a Alemanha. A Alemanha, ela tem uma notificação alta e óbitos baixos. Ela tem 83 milhões, 726 mil habitantes, com 2.871 óbitos, com 34 mortos por milhão. Sim. A gente vem agora com os Estados Unidos, que está com hoje o maior número de infectados, que tem 330 milhões de habitantes, com 20 mil mortos, 62 por milhão. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil tem 212 milhões, até a data do dia 12, 1.151 mortos, está dando 5 mortos a cada milhão. Nessa conta pura e simples, básica, sem subnotificação, o Brasil está bem na estatística. Sim. Mas isso vai se manter, eu acredito que isso vai subir. Vai subir. Esses países que você citou, e muito bem colocou, eles adiantaram, né, o pico. O pico brasileiro não ocorreu ainda. A gente tem dito isso desde a primeira vez, isso eu me recordo, você tem gravações aí, que o pico brasileiro vai ocorrer no final de abril. Então a gente ainda acredita que esse pico vai ocorrer a partir do dia 20 aí de abril, e maio nós vamos ter um mês negro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente fala de uma maneira, eu sou muito otimista, Alexandre, você ouvinte que está escutando a gente, às vezes você vai pensar, poxa, meu médico só... Não, muito pelo contrário. A gente é muito otimista. Porém, os índices, a gente vai achatar a curva, o isolamento vai ajudar nesse sentido, mas não tem como a gente escapar. As infecções, elas vão ocorrer.
Então a gente pede a você ouvinte que entenda que a partir do final de abril agora nós vamos ter realmente um aumento nos números de maneira importante, exponencial, isso é, multiplicativa. Então nós vamos ver um número grande de casos sim, e no mês de maio também. A gente já havia dito isso de antemão, que iria durar em torno aí de umas 15 semanas a 20 semanas, é o tempo que vai durar. Então maio nós vamos ter um mês complicado, junho ainda, provavelmente meados de junho para final de junho, a gente deve ter uma melhoria, uma estabilização dos quadros aí. É claro que a economia ela não pode ficar fechada esse tempo todo, a gente entende isso, compreende isso. Porém, é importante que se pense, volto a dizer, na vida antes do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que privar por isso. Então as flexibilizações, as aberturas parciais, a própria, fala-se muito aí da quarentena vertical. Não existe quarentena vertical no Brasil e não vai existir nunca. Ah, doutor, mas eu ouvi falar porque o Bolsonaro falou, o Dória falou, ou sei lá quem falou, o Zema falou. Não, gente, o Brasil não está testando. A gente teria a possibilidade de uma quarentena ou de um isolamento vertical se a gente testasse muito, como você muito bem colocou a Alemanha, que testou todo mundo. A gente não tem essa condição. Então eu não sei quem eu posso liderar. Ah, mas o vertical o que é? Você deixa o velhinho em casa só, quem tem patologias crônicas e todo mundo que está circulando o vírus. Então a gente tem que testar muito para ter esse tipo de segurança. Testar muitas pessoas, examinar muitas pessoas, para aí sim poder flexibilizar comércio. Hoje, isolamento. Só serviços essenciais. Isso é o que a medicina fala, é o que a OMS fala, é o que o próprio Ministério fala. A despeito da briga do Dr. Mandetta com o Bolsonaro, essas rusgas que estão existindo, a despeito disso tudo, a opinião científica ela é uma só e ela indica um caminho único. Ah, doutor, mas uma tal pessoa... Não. Cientificamente, o comprovado é isso. Isolamento, dessocialização, fiquem em casa. Isso é de suma importância para evitar não a infecção, a circulação do vírus. Vou apimentar um pouco a pergunta. Vamos mais. China, 79 mil infectados, 3.300 e alguma coisa de óbitos. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O que você acredita essa quantidade baixa de óbitos? Primeiro, a subnotificação, né? Lá o sistema de informação ele é controlado, totalmente controlado. Então eu não estou falando desse ou daquele partido, não estou falando do Partido Comunista, estou dizendo que o sistema de notificação é controlado, então a gente não pode confiar. Então esse número de óbitos é um número de ser que infinamente subnotificado. Isso significa que deve ser da ordem de 5 a 8 vezes superior a isso. Você coloca 3 mil vezes 8, 25 mil mortes. Tudo bem, seria aí o número de mortes dos Estados Unidos, com uma população 2,5 vezes a 3 vezes maior, certo? Perfeito. Vamos pensar por aí. A China voltou agora a apresentar casos de reinfecção, 116 ontem, no dia 13 de abril, tá? Então isso é o mais novo que a gente pode falar, é isso, de reinfecção. Inclusive pacientes que não tinham, que tiveram positivo, que não tinham mais o IgM, que é a imunoglobulina que demonstra que a patologia, que o corona está em atividade. Esses pacientes voltaram a apresentar infecção. Então a China, a despeito de ter um sistema que está, por exemplo, tentando desenvolver a vacina, e hoje, no dia 14 de abril, hoje, começam as vacinas em vivo na China. É a única empresa, é um grande conglomerado mundial que está fazendo, e uma empresa chinesa. Essa empresa chinesa, ela inicia já hoje, em vanguarda, em primeiro lugar, os testes em vivo da vacina. Oxalá, tomara que dê certo e que a gente consiga sucesso com a vacina. Mas a China subnotificou óbitos, subnotificou casos, escondeu o princípio da doença. A China foi criminosa no que diz respeito à Covid-19. Assim como foi com a SARS, assim como foi com a MERS. Infelizmente, a gente sofre porque acredita, nós como médicos, a gente até em grupos discute isso, acredita que a OMS e a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, deveriam tomar atitudes reais em relação à China,
para que eles impedissem, me parece que agora impediram até o consumo de cães e gatos, isso já é um passo, mas que impedisse essas condições mínimas sanitárias na China, que acabam levando a essas pandemias absurdas, que ceifam vida pelo mundo inteiro e que também geram um desgaste econômico financeiro que é irrecuperável. Eu volto a dizer, a gente, vidas, já, isso é óbvio, é pá de cal, não tem como recuperar. Agora, essa crise, essa recessão que o mundo se jogou por conta da China, por conta do vírus chinês, sim, é irrecuperável. Muitas empresas fechando, muitas indústrias fechando, muita gente sem emprego, muito profissional liberal que não tem mais, empresas pequenas fechando, que não vão ter retorno. Então, é algo irrecuperável. Eu gostaria muito que o mundo, no geral, se reunisse, se mobilizasse para penalizar financeiramente a China e também para penalizar no que diz respeito às técnicas sanitárias e humanitárias que faltam para esse país. Vou pimentar mais um pouquinho. Vamos lá. Você acredita que a China já possa ter a vacina e está escondendo para dar o tempo para colocar no mercado com preços mais altos? A gente procura não acreditar, né, Alexandre? E você ouvinte também. Quando aparece um remédio novo aí, o pessoal fala em qualquer medicação, quer seja cloroquina, hidroxicloroquina, hoje o atazanavir, que é o remédio da moda, o Jakavi, que é uma medicação do laboratório Novartis, a ivermectina, as vermectinas especificamente, o ribamivir, drogas antivirais que a gente usa em reumatismo, no HIV mesmo, na AIDS, enfim. Quando aparece uma medicação nova, o nosso intuito e a nossa ideia, e a ideia médica, é torcer pelo medicamento, para que o medicamento cure vidas. Isso vai diminuir o trabalho nosso, o desgaste nosso e a exposição. Imagina um médico que está de linha de frente, como a gente está atendendo. O meu sonho, eu sonho todo dia, toda noite, quando a gente consegue dormir, é que tenham inventado ou inventem ou cheguem a cura da Covid-19, assim como de outras patologias. Infelizmente não é verdade. Você vê hoje mesmo, hoje, dia 14 também, um estudo que era o maior estudo brasileiro do uso da hidroxicloroquina foi impedido, cessado, abortado. Por quê? 89 pacientes em Manaus fizeram um tratamento com a hidroxicloroquina, nós tivemos 11 óbitos até hoje, dia 14. E o estudo, então, foi brecado. Então, o que vamos dizer? O remédio é ruim? Não, tem gente que se curou com remédio? Tem. A grande maioria das pessoas que vieram falar que usaram o remédio, responderam e estão dando aí testemunhos hoje, dizendo que se curaram por causa do remédio. Por quê? Porque quem morreu tomando o remédio não vai poder dar o testemunho. É simples assim. Muita gente faleceu tomando a medicação. E essas pessoas, infelizmente, não vão vir dar o testemunho. Então o testemunho passa a ser médico. Então, só retornando à sua pergunta, que é muito boa. A China já tem a cura? Já tem a vacina? Não sei. O que tem sido passado para a gente pela mídia, porém, volto a dizer, é uma mídia controlada, é que a China começa o desenvolvimento da vacina em vivo hoje, no dia 14 do 4. E a gente espera que em pouco tempo, 15, 20 dias aí, eles demonstrem algum resultado. Agora, a vacina mesmo, esperada, é para final de ano, novembro, dezembro, isso numa visão muito otimista. Alguns, até ontem mesmo, o responsável pelo combate à infecção de corona nos Estados Unidos, o médico que trabalha junto com o Trump, disse que só vai aparecer a vacina para a gente daqui a um ano. Então, em meados aí de 2021. A gente espera que se a China tenha, ela passe para a gente. Pelo menos isso vai de encontro ao que a gente falou agora anteriormente. Eles pagam um pouquinho da dívida mundial que eu acho que a China tem com o restante do mundo. Essa vacina, quando ela for desenvolvida, ela vai ter patente, correto? Corre-se o risco do Brasil quebrar a patente, como foi feito com o tratamento de AIDS na época do Fernando Cardoso? Corre-se o risco. O José Serra era o ministro da Saúde e realmente fez algo inovador no mundo, que foi a quebra de patente. E quebrou patente e a gente conseguiu desenvolver. No Brasil, a gente tem plataformas laboratoriais espetaculares.
Vou citar algumas por nome, mas é complicado porque eu vou deixar muitas de fora. A Eurofarma, a Farmanguinhos, a Farmais, aqui próximo a gente, em Itapira, a própria Cristália, que é um laboratório que desenvolve uma gama muito gigante de moléculas que fazem tratamento desde câncer a doenças infecto-contagiosas, enfim. O Brasil ele tem tecnologia nesse sentido e eu tenho certeza que uma vacina que venha da onde quer que seja, a gente vai conseguir reproduzir com qualidade aqui no nosso país. Vamos falar agora dos casos locais, obviamente sem falar nomes, né, sem citar quem são. Nós tínhamos um caso suspeito de munição aqui na área de isolamento. Como que evoluiu esse caso? Nós tivemos um caso que faleceu, né, um óbito, e esse óbito negativo para coronavírus. O paciente que tinha um problema pulmonar importante, provavelmente foi em decorrência de uma pneumopatia, de uma infecção pulmonar e até pode ter tido algum processo viral associado. Foi tratado, isolado, tudo feito de acordo com os conformes aí de isolamento que a gente tem utilizado isso. Volto a dizer, o Hospital de Ouro Fino está de parabéns. Por que está de parabéns? Por que a direção está de parabéns, os colegas médicos estão de parabéns, o pessoal da recepção, da enfermagem, da limpeza, da hotelaria, enfim, por que está de parabéns? Porque nós tivemos sim um caso positivo aqui, todos sabem, que infelizmente evoluiu a óbito, também todos sabem, e nós não tivemos outros casos. E esse caso já faz 20 dias praticamente que passou aqui pelo hospital. O que significa isso? Significa que os profissionais aqui tomaram todos os cuidados necessários, de isolamento, de cuidados em geral, para evitar que essa infecção se espalhasse. Então eu tenho que deixar aqui os parabéns ao pessoal da porta aqui, os plantonistas nossos e também todos os colaboradores aí do hospital. Esse outro caso, um falecimento. Nós temos casos que estão em isolamento aqui de outras cidades ainda, mas ainda em avaliação. Quando a gente fala de algum caso especificamente, a gente fala que o pessoal tem dito que até unha encravada tem que se pensar no coronavírus, e a gente tem que ampliar a nossa ideia, olhar num olhar mais amplo para tentar enxergar, tentar fazer o diagnóstico, primeiro, o mais precoce possível e segundo, o mais correto possível. Então a gente tem que pensar assim nos casos, principalmente nos casos respiratórios, nas síndromes gripais, nos quadros de insuficiência respiratória, de baixa de saturação, isso é, quando o oxigênio cai muito, a gente tem sim que pensar no corona, não dá para descartar. Por isso, os casos que têm qualquer tipo desses sinais e sintomas que a gente enumerou, eles realmente são tratados como se fossem casos suspeitos. Até porque a gente precisa fazer esse isolamento. Você imagina se um paciente desse com uma síndrome gripal chega aqui e é atendido com todos os demais pacientes, sem os cuidados necessários, sem a máscara, ou sem a lavagem de mãos necessária, ou sem o isolamento necessário. O risco de infecção acaba sendo muito grande. Eu acho que Ouro Fino e o sul de Minas ainda vão sofrer com os casos. Isso é algo que não dá para a gente isolar totalmente ou dizer que a gente está imune a isso, mas eu acho que o trabalho que vem sendo feito, também tenho que agradecer à Prefeitura, é claro, mas o trabalho que tem sido feito de maneira adequada. Atualmente, quantos casos estão em isolamento na Santa Casa de Ouro Fino? Hoje nós temos 2 casos de isolamento aqui. Um paciente já deve estar retornando para Monte Sião, estamos aguardando um resultado de exame só. E a outra paciente deu entrada ontem, então ela está aqui. Volto a dizer, não é uma suspeita, a gente está utilizando o isolamento como tem que utilizar mesmo. Síndromes gripais, no geral, a gente utiliza o isolamento para evitar o risco de infecção. Vamos falar sobre a família do seu João Batista, que foi um caso confirmado, que veio a óbito. A família já passou pelo prazo de quarentena, já estão liberados, já estão totalmente isentos da doença? Na verdade, quem faz o acompanhamento é o pessoal da vigilância. Então, a Prefeitura, a vigilância, a doutora Vânia, nossa secretária, que está à frente disso. Mas, pelo prazo, a família já está fora de quarentena. Já volto a dizer, faz 15 dias, 17 dias já, praticamente, de princípio dos sintomas. Então, a gente acredita que já estejam fora de quarentena total. Porém, volto a dizer, isolamento necessário. Tiveram contato positivo, me parece que outras pessoas do navio, infelizmente, também vieram a padecer ou apresentar o vírus do corona. Então, a gente orienta que a família continue em isolamento, continue evitando contato por um período mais prolongado. Por quê? Para prolongar a quarentena? Não, para que eles se poupem e poupem também, óbvio, a quem vai contactar, aos contactantes demais.
Ou seja, o pessoal lá do bairro onde ele morava já pode ficar tranquilo que o risco de contaminação é praticamente zero em relação à família. Alexandre, o pessoal do Brasil inteiro e do mundo inteiro não pode ficar tranquilo nesse momento. A gente realmente tem que se preocupar. Mas eu volto a dizer, esse caso específico que você cita é um caso que já tem um prazo grande, já tem um prazo de mais de 17, 18 dias aí. Na verdade, até um pouco mais, porque ele apresentou os sintomas nos dias anteriores e eu estou fazendo a conta pela data de internação. Mas, de qualquer maneira, não adianta a gente jogar pedra na família, ou isolar a família, ou segregar essa família. Muito pelo contrário, eles têm que ser recebidos com muito carinho, até porque acabaram de passar por uma perda terrível, então fica também nossos sentimentos e a nossa força aí, a família. Bom, nosso tempo está acabando. O espaço é livre para suas considerações finais. Alexandre, eu agradeço a você, agradeço a rádio, agradeço a todo o pessoal que está acompanhando aí a gente. E o que a gente pede aí, e sempre tem insistido, é exatamente isso. O isolamento, ele é uma arma que a gente tem. O vírus não fica vivo por muito tempo. O vírus ele precisa da gente para se hospedar. Ele precisa dos hospedeiros, e nós somos os hospedeiros. Então ele, de maneira externa, nas coisas, nos tecidos, lá fora, ele vive muito pouco. O sol vai matá-lo, a chuva vai matá-lo, o ar puro vai matá-lo, enfim. Se você puder ficar na sua casa, com todos aqueles cuidados que a gente já orientou, fazendo uma atividade física, se possível for, porque é possível em qualquer lugar que se faça, fazendo uma atividade mental, aprendendo alguma coisa, então fique em casa, isole-se em casa, isole-se com a sua família, não saia à toa, sem um motivo real, porque isso, volto a dizer, é a única arma que a gente tem. Recebemos no programa Espaço Livre de hoje o Dr. Rodrigo Magaldi, diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino. O Espaço Livre fica por aqui, na sequência, a reportagem de emprego. Logo depois vem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.